a un país onde a terra é moi pequena e está moi repartida, estamos 91 habitantes por quilómetro cuadrado, chámanos a atención que no Brasil non sobre terra para repartir entre todas as persoas que estarían dispostas a explotala e aínda, ademais, quede terra dabondo para a reserva da biosfera. Como se pode entender isto? Como se chegou a esta situación de concentración da terra? De verdade, é uma situação bastante particular, a situação brasileira, embora na América Latina tenha situações similares também. Mas na história do Brasil nunca houve uma reforma agrária. O que nós temos são políticas de assentamentos, fruto de muita luta, muita morte, muitos enfrentamentos. Entretanto, dos 850 milhões de hectares de terra que o Brasil dispõe, mais de 400 milhões são terras férteis. E destas, o Brasil utiliza 100 milhões de hectares, cento e poucos milhões de hectares com cultivos agrícolas. Uma grande parte são utilizadas como pastagens da forma extensiva, mas uma outra grande parte está nas mãos, inclusive do capital financeiro de bancos, como fonte de especulação e de investimento, como um ativo, né? E com isso, milhões de pessoas, hoje, a população economicamente ativa, a maior parte da população economicamente ativa brasileira está desocupada, as voltas com o problema da fome e da miséria, e o problema da reforma agrária continua sem solução. A verdade é que, até 1850, a terra era pública, da coroa, né? E em 1850 surge a primeira lei de terras no Brasil. Mas em 1850 se faz a primeira lei de terras, e nessa lei de terras estipula-se que quem quisesse adquirir deveria fazê-lo mediante compra e venda. É bom lembrar que a abolição formal da escravatura se dá em 1888, com a chamada Lei Áurea. Então, nós podemos dizer que até 1850 a terra era pública e a mão de obra escrava, e a partir de 88 nós temos, entre aspas, a mão de obra livre e a terra escrava. Por isso que surgiram favelas no Rio de Janeiro, as cidades tais quais nós a conhecemos. Na verdade, quem introduziu o tema da reforma agrária primeiro no Brasil foram as ligas camponesas, um movimento que tinha o Partido Comunista Brasileiro, né, e que introduziu o tema lá pela década de 50. Mas até a década de 50 existiram muitas lutas pela terra no Brasil, muitíssimas, de resistência indígena, negra, a formação de quilombos, né, e as lutas camponesas no sul e no nordeste brasileiro. Mas em 64 acontece o golpe e a própria ditadura cria uma lei chamada Estatuto da Terra, que inclusive é melhor que a própria Constituição de 88. Só que acontece o fenômeno seguinte: a lei é boa, mas aniquila-se o movimento social. Isso é prova de que não adianta ter boas leis se não tiver movimento social agindo e atuando, né? E com isso não se fez a reforma agrária. Depois veio a Constituição de 88, colocou-se na Constituição a reforma agrária, mas, de fato, ela nunca foi implementada no Brasil. Então, nós temos mais de 4 milhões de famílias sem terra, e mais, agora com essa conjuntura, é importante dizer isso, uma parte da população, e isso não é uma particularidade brasileira, não tem acesso a trabalho. E os trabalhos que estão sendo criados nessa nova fase do capitalismo são trabalhos extremamente precarizados. E uma parte da população não tem o que comer, não tem trabalho, e poderia-se utilizar a enorme quantidade de terras no Brasil para nós não só resolver o problema da fome e da miséria, como aproveitar para dar um uso racional ao território brasileiro, já que hoje se utiliza grande parte
do território para a exportação de commodities, é o chamado agronegócio. Um custo altíssimo para a sociedade brasileira e para a humanidade, pela utilização intensiva de agroquímicos em geral, que tem destruído toda a biodiversidade brasileira, biomas importantes, inclusive a Amazônia. Fiz um resuminho aqui de um histórico de não realização da reforma agrária, e eis a razão do surgimento do MST. Como casa a agricultura ecológica, a ecologia, a preservação da Amazônia e a agricultura produtiva? Olha, eu posso afirmar com toda certeza que dá para alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Evidentemente que é preciso mudar todo o modelo agrícola, no Brasil e no mundo. Esse modelo agrícola aplicado é um modelo extremamente predatório de todos os recursos naturais. Aqui no Brasil tem um projeto no Congresso, inclusive, de aprovar uma legislação permitindo o maior desmatamento na Amazônia. Felizmente, houve uma campanha internacional e nacional que mobilizou muita gente e impediu, por hora, a aprovação disso. E destruir a Amazônia não é só um impacto para a sociedade brasileira, é um impacto para toda a humanidade. Porque no INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, nós temos vários cientistas sérios que desenvolveram uma tese, um deles chamado Antônio Nobre, que é a tese dos rios voadores. Ele diz o seguinte, em resumo, nessa tese: cada árvore da Amazônia consegue jogar na atmosfera 1.000 litros d'água por dia. Mas não basta colocar água na atmosfera, porque em várias regiões dos oceanos, pelo mundo afora, tem umidade, mas falta uma partícula que aglutine essa umidade. Portanto, em várias regiões do oceano sequer chove, embora tenha umidade. O que as árvores da Amazônia fazem é que, junto com o colocar água na atmosfera, colocam pequenas partículas que se transformam em núcleos aglutinadores dessa umidade, e as correntes aéreas vindas da Amazônia em direção ao sudeste, onde estou agora, e vai até a Argentina, fazem com que essa região não seja desértica, porque em outras latitudes similares no planeta há desertos, e aqui não. Ou seja, é fruto da existência da Amazônia. Nós estamos numa luta intensa, para construir todo um programa de reforma agrária que nós chamamos de reforma agrária popular, que não é uma lógica de distribuição da terra, pura e simplesmente. Na verdade, a reforma agrária é uma bandeira burguesa, é da Revolução Francesa, tá? É uma aliança entre campesinato e burguesia para derrotar os senhores feudais, mas que tinha como objetivo, por parte do capitalismo nascente, ter matérias-primas e expandir seus mercados. Nas revoluções socialistas, a bandeira da reforma agrária sempre esteve, inclusive como forma de atrair o campesinato para as fileiras da revolução, e porque precisava se distribuir a terra e produzir comida. Hoje, a reforma agrária, no nosso modo de ver, em vários países, é uma questão essencial para a humanidade, mas não uma reforma agrária distributivo-produtivista ao estilo clássico. É preciso outro tipo, outro modelo. É uma reforma agrária que, sim, distribua a terra, mas que repense toda a produção e produzir de forma agroecológica, com agroflorestas, alimentos saudáveis. Agora, evidentemente que é um debate de toda a sociedade, porque produzir e alimentar todo o planeta significa também mudar hábitos alimentares no planeta todo. Hoje, 8 produtos praticamente conformam 80% da alimentação mundial, enquanto na Idade Média se alimentava de 300, 400, 500 tipos de produto. E esse tipo de alimentação, que eu acho que não deve nem ser chamado alimentação, dos empacotadinhos de supermercado, etc., provocam uma série de outros problemas de saúde pública no mundo todo. Então, nós vivemos uma contradição no mundo
que uma parte da humanidade padece de fome, outra parte está obesa e com vários problemas de saúde, fruto desse tipo de comida que é vendido pelas grandes empresas. Então, pensar uma reforma agrária de novo tipo é conjugar respeito à natureza, e eu não estou falando de uma volta ao passado. Veja, eu trabalhei com junta de bois, não sei se vocês conhecem aí, mas imagino que sim, né? Eu não quero isso, obviamente. O trabalho agrícola é um trabalho penoso. Nós queremos tecnologia, claro, uma tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola e que permita tempo livre para que todos os trabalhadores do campo possam estudar, ter acesso à cultura e outras coisas. Entretanto, nós queremos uma tecnologia que agrida ao menos possível o meio ambiente e pensar um modelo de produção que alimente a humanidade de forma sustentável e saudável. É disso que nós estamos falando quando falamos dessa reforma agrária. Mas aqui tem um prato típico chamado feijoada, né? Para fazer feijoada é importante um monte de ingredientes, né? Tem que colocar a carne de porco, a costela, a linguiça, o paio, etc, etc. Agora, sem feijão não é feijoada. Pode ser qualquer coisa menos feijoada. A reforma agrária também. Ou seja, é evidente que sem distribuir a terra, não tem reforma agrária, mas essa reforma agrária tem que ter educação, tem que ter saúde, tem que ter tecnologia, tem que ter preservação ambiental, tem que ter um conjunto de outras coisas que não só a distribuição da terra. Mientras esa reforma agraria non chega, vostedes son coñecidos aquí en Europa porque as súas comunidades teñen ocupado terras. Hai varios asentamentos. Por que hai tanta violencia contra o MST e a ocupación de terras? É um outro problema histórico da sociedade brasileira, porque sempre houve, por parte do Estado brasileiro, uma violência muito intensa. Nós temos um problema que eu brinco com a nossa turma, setores, chefes de cozinha, hoje nossos aliados, setores da classe média, etc., que nós podemos nos pintar de azulzinho, amarelinhos, verdinhos, cor-de-rosa, que nós nunca vamos ser aceitos pela classe dominante brasileira. Por quê? Porque nós enfrentamos uma coisa que é sagrada para o capital, que é a propriedade privada. É diferente da luta do movimento sindical, que luta por salário, mas não coloca em questão a propriedade privada. No nosso caso, não há como fazer reforma agrária sem enfrentar a propriedade privada. Evidentemente que essa propriedade foi forjada ao longo dos anos com muita corrupção, com muita matança, né? Então, outro dia nós lembramos a morte de Eldorado e Carajás, mas na história do Brasil foram muitos massacres ocorridos contra os camponeses e camponesas e também com outros setores da sociedade brasileira. Lamentavelmente, isso ainda ocorre, principalmente a partir do governo Bolsonaro, que estimula diretamente essa violência dos fazendeiros contra a luta pela terra, né? Mas em todos os governos nós enfrentamos esses problemas, porque tem uma estrutura política embasada nessa ordem econômico-social. A própria estrutura do Poder Judiciário brasileiro, claro que há exceções, há juízes progressistas, mas em grande medida é uma estrutura a serviço do capital. E com raras exceções na história do nosso Brasil, mesmo nos governos Lula e Dilma, que foram governos progressistas, nós também não avançamos na reforma agrária. Evidentemente que tivemos políticas públicas e sociais importantes nesses governos. Entretanto, nós nunca resolvemos a questão essencial, que é a questão da terra. E esta gera violência. Ela gera violência direta, o assassinato direto, mas ela gera uma gama de violências indiretas, que é o problema da fome, da miséria, da desigualdade social, o problema do racismo,
no Brasil é muito claro, o problema do feminicídio, portanto, do patriarcado, que é muito forte na sociedade brasileira, né? E continuamos a enfrentar os problemas da violência do latifúndio contra a luta pela terra. Apesar de que, ao longo da história, nós conseguimos assentar mais de 400 mil famílias em todo o Brasil, como MST. Assentamentos existem mais famílias, porque desde o período da ditadura militar se fez uma expansão das fronteiras agrícolas brasileiras, estimulando uma migração interna do campesinato do sul para o norte, que são considerados assentamentos também. Mas como MST, nós temos 400 mil famílias em todo o Brasil, fruto das ocupações e da luta do MST, e enfrentando todo tipo de violência que, infelizmente, ainda persiste no caso brasileiro. Gilmar, eu queria te facer unha pregunta relacionada co que estás a comentar agora, que para os camponeses, que cambios tivo na vida diaria a chegada ao poder de Bolsonaro? Olha, o corte de várias políticas públicas. Na verdade, nós vínhamos, mesmo antes da pandemia, enfrentando uma crise grave. Crise econômica, já com desaceleração econômica em nível internacional, com desemprego, com fome, caminhando a passos acelerados para a barbárie. E essa crise articulada com uma crise política também no mundo, que levou Bolsonaro à presidência aqui, mas levou Trump nos Estados Unidos e outros nazifascistas mundo afora. E a crise ambiental, que também não é nenhuma novidade, que já enfrentávamos. A chegada do Bolsonaro ao governo, evidentemente que significou o fim de muitas políticas públicas que foram aprovadas nos anos dos governos progressistas, né? Então, desde a compra de produtos agrícolas, os créditos, a política de habitação rural, políticas de eletrificação, políticas de educação. E olha, nós conquistamos uma política de educação para o campo lá no governo Fernando Henrique Cardoso, e isso foi sendo destruído paulatinamente. Nós tivemos várias contra-reformas, né? Primeiro, uma PEC que congelou os gastos públicos, e aqui um parênteses, né, em detrimento do capital financeiro, porque não se investe em gastos públicos e se continua pagando somas astronômicas ao capital financeiro. Para vocês terem uma ideia, em 2019, o Brasil pagou mais de 300 bilhões de juros para o capital financeiro. Imaginem esses recursos sendo investidos, ou seja, anualmente são volumes extraordinários, extraído, vamos chamar assim, da mais-valia social produzida pela classe trabalhadora, né? E, além desses cortes, todo um conjunto de ameaças. E eu diria a vocês o seguinte, é uma espécie de se construir uma represa, mas essa represa está enchendo, porque depois veio a pandemia e o agravamento da crise econômica também, né? E uma hora dessa ela vai explodir, não tem como segurar, porque você não resolve os problemas de um povo contendo a demanda social ou reprimindo. Um dia desses ela explode, e eu acho que logo no pós-pandemia vai explodir essa represa e nós vamos voltar a fazer muitas ocupações, porque uma parte da classe trabalhadora, inclusive urbana, não tem outra alternativa a não ser um pedaço de terra para morar e para poder produzir. Eu diria a vocês o seguinte, na situação que nós estamos, quem tem um pedaço de terra, uma casa, água e uma boa alimentação é alguém privilegiado na sociedade brasileira, é algo... E é uma alternativa de solução no curto e médio espaço de tempo de um grave problema social. Isso vai voltar à tona com muita força no pós-pandemia e mesmo no governo Bolsonaro. Não tem como conter. Sobre a estrutura do MST, o papel da mulher na estrutura? A estrutura do MST, por exemplo, no último congresso do MST participaram 17 mil militantes.
de todo o Brasil. É uma estrutura o mais horizontal possível. Claro, como toda estrutura organizativa, tem seus problemas de burocracia também, né? Eu brinco, nós somos um movimento de massas, não um movimento de anjos, né? Então, tem uma série de problemas que vamos enfrentando. Mas a ideia é que, nas localidades, nós temos vários setores dentro do MST. Então, para te dar um exemplo, são setores também em nível nacional. Setor de comunicação, setor de finanças, setor de saúde, setor de gênero, setor de formação, setor de comunicação, setor de frente de massas, que faz o trabalho de base para organizar as famílias, o setor de produção, que está vinculado a toda a questão da agroecologia e todo o sistema cooperativista que nós criamos, e assim por diante. Então, várias pessoas participam desses espaços, além desses setores, que é uma forma, entre aspas, de divisão social do trabalho. O MST é muito complexo em nível nacional, porque a realidade brasileira é muito complexa também. Então, tem um conjunto de estruturas que muita gente participa. O tema da questão de gênero é um tema bastante antigo no MST, mas ele ganhou muita força nos últimos anos. Tanto assim que é norma do MST, da direção nacional do MST, são 2 por estado, e é sempre um companheiro ou uma companheira. Inclusive, é permitido que sejam 2 companheiras, mas não 2 companheiros só. Então, é uma norma interna, apesar de ser norma, mas ela foi se constituindo como parte do nosso cotidiano. E isso se estende também para os setores, se estende para as regionais e assim por diante. Evidentemente que nós enfrentamos vários problemas, o machismo, o patriarcado é estrutural nessa sociedade. E dentro do MST, nós estamos, inclusive, nesse momento, num combate muito intenso contra a violência doméstica, porque em tempos de pandemia, inclusive, isso aumenta significativamente, inclusive nas áreas nossas. E há um combate permanente de denúncia, mas também de debate político, de formação, porque não basta ter um setor de gênero, é preciso que a organização internalize isso. O nosso querido Florestan Fernandes, patrono da nossa Escola Nacional, num livro chamado A Revolução Burguesa no Brasil, ele já dizia: não haverá revolução no Brasil se nós não tratarmos, além da questão de classe, 2 outras questões, que é a questão da mulher e a questão negra no Brasil. E, de fato, ele tinha razão, e esse livro ele escreveu na década de 60. Tal como te expresas, daría cabida a entender que o MST ven sendo unha estructura que ven sustituindo para as persoas máis desfavorecidas, as mulleres, os pobres, os sin terra, ven sustituindo a esas estructuras políticas, sociales que o Estado lles nega a estas persoas. Algo máis que unha organización, é unha estructura de apoio para toda esta xente, non? Sim, eu acho que toda a estrutura organizativa, uma organização que não responde às necessidades da sua categoria, ela não tem sentido de existir, né? Primeiro. 2, ela é uma memória histórica das lutas, né? E ela é organizadora e preparadora de novas lutas. Veja, junto com a crise da ordem do capital, que eu mencionei antes, econômica, política, social, há uma crise organizativa das esquerdas no mundo todo. E no meu modo de ver, e é para debate, evidentemente, não pretendo ter verdade absoluta, mas a esquerda, dita assim, no mundo todo, por muito tempo, cometeu vários equívocos. O primeiro é separar as lutas econômicas das lutas políticas. Não dá para separar a luta econômica da luta política. É como se o movimento popular e sindical se responsabilizasse pela luta econômica e a luta política era uma atribuição do partido. Ora, o movimento sindical popular que ficar restrito às lutas econômicas cai numa lógica economicista. E um partido desvinculado da vida real do povo vira uma burocracia, né? Tanto assim que as pessoas que participam hoje da luta econômica pela terra, por exemplo, se
formadas se transformam em sujeito político, e é isso que a gente quer. Como também se separou teoria de prática, às vezes se separa muito nas organizações o presente do futuro. Como o tema da mulher, lá na frente, lá no socialismo, nós vamos resolver o problema da mulher. Ora, digo sempre e repito, a agricultura nos ensina uma coisa muito simples. Se quiser colher abacates, plante abacateiros. Não há como querer plantar limão para colher abacate e fazer uma transgenia no meio. Assim é. Se quiser homens e mulheres livremente iguais, ou se constrói aqui e agora, ou não vai ser algo que vai acontecer por milagre. Se quiser que a juventude seja protagonista, abra as portas, construa espaços, permita que a juventude participe ou ela não entrará. Né? Se quisermos uma sociedade solidária, é preciso plantar solidariedade aqui e agora. Então, as coisas não se separam. Claro que há tarefas prementes, emergenciais, de respostas imediatas, inclusive de salvar vidas, mas é preciso plantar e fazer essas tarefas junto com questões estratégicas, porque, afinal de contas, o método se faz fazendo, a forma também forma. Não só o conteúdo. O jeito que se organiza também forma. E eu acho, honestamente, que é preciso criar novas organizações sociais. Eu acho que as organizações político-organizativas, elas foram produzidas por um tempo em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. Uma geração após outra tinha conquistas. Nós estamos num tempo de retrocessos em escala planetária, perdendo direitos. E as nossas organizações são defensivas. Tanto assim que nós precisaríamos uma baita articulação internacional nesse momento para fazer os enfrentamentos. E cadê? Onde está? Ou seja, também uma parte da juventude não se vê nesses formatos organizativos clássicos. Então é preciso criar novas formas, né, organizacionais que permitam a participação. A tentativa do MST é um pouco, claro que tem algo de clássico, mas tem algo de novo, é uma espécie de mix do que foi produzido historicamente e com muita coisa nova e, obviamente, com muitos desafios e muitas coisas a serem modificadas e melhoradas também. O sea, pedimos reforma agraria, pedimos cousas, loitamos por elas, pero ao mesmo tempo tamén imos repartindo as terras. E para eso nos fundamentamos en legislacións que temos. Era o que quería decir, que é unha organización activa, proactiva e además, con visión de futuro, non? Sim, foi a única forma que nós conseguimos atingir esse número. Porque eu brinco com a nossa turma, eu gostaria que a reforma agrária se desse através da negociação. Mas o problema é que quem manda nas terras não quer negociação conosco, né? Então, nós temos que ir organizando as famílias, ocupando a terra, fazendo a luta, em muitos casos resistindo, em outros casos sofrendo despejo, violência, mas com isso expondo para a sociedade brasileira, inclusive para o Estado brasileiro, as situações concretas. E, ao mesmo tempo, à medida que a gente ocupa uma terra, já iniciamos o processo de plantio. Ou seja, se nós temos casos de áreas que não foram desapropriadas, não foram regularizadas até hoje, e nós estamos há 15, 20 anos dentro delas, produzindo e assim por diante. Mas o Estado ainda não regularizou essas situações. Então, evidentemente que é importante a regularização, inclusive para ter acesso a políticas públicas, etc. Mas caso o Estado não regularize, isso não significa que o MST vai recuar. Ele vai continuar organizando famílias, fazendo ocupações e junto fazendo produção. Veja, na década de 90 houve um debate interno dentro do MST se nós deveríamos separar o aspecto assentamento, já regularizado, da luta pela terra, ou a produção desvinculada da luta pela terra. E nós tomamos uma decisão, no meu modo de ver, corretíssima, que é o MST ou MST. Enquanto existir uma família sem terra nesse Brasil, o MST vai continuar ocupando. Então, todo assentado, assentada,
mesmo já com a terra, vai fazer parte do MST e conformar esse grande movimento. E até hoje é assim. Nós, além de ocupar a terra, nós somos um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Dentro dos assentamentos, das nossas cooperativas, tem agroindústrias, estamos construindo agora um sistema de crédito que estamos tentando que seja nosso mesmo, junto com pequenos agricultores, mas jamais deixar de fazer a luta pela terra. Como eu disse, enquanto existir uma família sem terra, lá estaremos ocupando algum latifúndio. Quem são os proprietários desses latifúndios? Que tipo de pessoas são esses proprietários? Há um conjunto, ao latifundiário clássico, né? Que se apropriou de grandes quantidades de terra, seja pela forma da grilagem da terra, não sei se é um termo conhecido aí. Não, mas podia explicar-lo. A grilagem é o seguinte, tem um animalzinho chamado grilo, grídio. Daí deriva. São documentos forjados num cartório qualquer, que eram colocados dentro de gavetas e, junto com o documento, colocava-se alguns grilos. Os grilos, com o passar dos dias, iam roendo, comendo parte do papel, e as enzimas do grilo deixavam o papel amarelado com aparência de velho. Então, era um roubo de uma determinada quantidade de terra a partir de um documento forjado. Um documento que foi feito em algum cartório sem embasamento legal nenhum. Grande parte do latifúndio brasileiro foi feito dessa forma, ou seja, roubando terra de pequenos camponeses, terras públicas. Por isso esse projeto da Amazônia, agora nós falamos que é um projeto que legaliza a grilagem, porque vai permitir, por exemplo, se ele for aprovado, para vocês terem uma ideia, se ele for aprovado, os latifundiários vão poder obter da Amazônia uma quantidade de terras igual a 2,5 vezes o estado de São Paulo ou 7 vezes o território de Portugal. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do roubo que está se querendo fazer no Brasil. Então, como eu dizia, nós temos o latifúndio clássico, antigo, mas ultimamente isso tem se modificado muito, porque o agronegócio, altamente financiarizado, e hoje grande parte de empresas transnacionais, inclusive, e do Brasil, detém grandes quantidades de terra. Os bancos são os maiores proprietários de terra na atualidade. Tá? Então, hoje, enfrentar a luta pela terra, na verdade, é enfrentar os grandes meios de comunicação, é enfrentar o latifúndio e é enfrentar o capital financeiro. Isso que não é uma luta só de sem terra, é uma luta de toda a classe trabalhadora. Nós não vamos conseguir fazer a reforma agrária sozinhos, não tem jeito. Ou outros setores da classe trabalhadora se incorporam, porque as forças que dominam o agro brasileiro são extremamente poderosas e dominam a economia de forma geral. Nós temos moitas terras, digamos que moito campo abandonado, non? Preguntámonos se vostede ten algunha idea de como poder recuperar, non? Para, pois eso, para chegar a ter unha agricultura de proximidade nas nosas condicións. E construindo experiências de produção. Eu acho que o mundo está revalorizando a agricultura. Eu vi uma frase outro dia, nos demos conta agora na pandemia que não precisamos de jogadores profissionais de futebol, mas de agricultores e agricultoras nós precisamos. Ou seja, aqui, inclusive, setores da classe média estão comprando pequenos sítios, etc., porque há todo um debate sobre agricultura saudável, qualidade de vida, e está se revalorizando isso. É um belo momento para fazer uma discussão, inclusive desenvolver experiências na Galícia, se vocês puderem, e nós estamos dispostos a ajudar naquilo que a gente puder, estamos à disposição para ajudá-los. Não diria que nós temos que ir aí ajudar a fazer ocupação, porque vai ser chato, né?
num território tão pequeno, nós fazendo ocupação de terra aí. Nós temos tanta terra para ocupar aqui. Mas no que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Gustaríame que nos mandases un mensaxe a nós que temos a terra abandonada, que nos mandases un mensaxe animándonos a volver á terra. Que nos dirías para que recuperásemos as nosas terras que están agora todas cubertas de maleza e só sirven para incendiarse no verán? Eu acho que tem várias coisas que essa pandemia está ensinando ao mundo. Uma delas é que há uma frase do nosso querido Carlito Maia, que ele diz o seguinte: nesse mundo não precisamos muitas coisas, nós só precisamos uns dos outros. Tá? E é um tempo que está exigindo de muita solidariedade entre todos. É um tempo de reflexões, inclusive de mudança de comportamento, de paradigmas. A ordem do capital, no meu modo de ver, não vai resolver os problemas da humanidade, muito pelo contrário, só vai agravá-los. E é preciso repensar o uso da terra, do solo e de todos os recursos naturais. Eu não tenho nenhuma dúvida que, junto com as queimadas que ocorrem no Brasil, a emissão de gases na atmosfera é brutal, a acidificação dos oceanos é brutal, e isso impacta sobre a produção de oxigênio para o mundo, para todo mundo. Essa forma de explorar a natureza como algo que não tem fim, não tem sustentação. Então, repensar as formas de uso da terra, de todos os recursos naturais é fundamental. Inclusive, repensar a nossa própria vida, que é tão pequena, é tão curta, né? O que de fato a gente quer, o que é ser feliz, o que é buscar a felicidade. E não dá para ser feliz individualmente, não dá para ser feliz num só país. Nós pertencemos ao mesmo planeta, à mesma família em todo o mundo. Então, eu diria, a utilização dessas terras é fundamental discutir, porque aí se pode produzir alimentos saudáveis, aí se pode ter lazer. Há uma pesquisa até, se isso anima, de que, agora eu não vou ter todos os ingredientes científicos aqui, mas a terra e o lidar com a terra te produz no cérebro, agora esqueci o nome, de uma enzima, que produz felicidade. Ela ajuda a produzir... Serotonina. Hã? Serotonina. Ela produz felicidade, ela te ajuda a superar, inclusive nesse tempo de pandemia, imaginem, eu estou aqui num sítio, acho que vocês escutaram aqui as galinhas cantar por aqui, né? Uma beleza, minha quarentena, tem uns que estão reclamando que vão sair gordos da quarentena, eu falei, eu vou sair mais magro, porque além de um monte de terra para trabalhar, para árvore, para podar, ainda tem um filhote de 5 anos que me bota para correr todos os dias. Estou muito feliz, muito. Né? E agora eu fico imaginando alguém preso dentro de um apartamento o dia inteiro na frente de uma tela de computador, ou como é que deve estar se sentindo. Por isso que os índices de violência, de infarto, etc., estão muito altos. Então, repensar a nossa existência terrena é fundamental, e a Terra é nossa mãe. Acho que é um belo espaço e um belo momento para refletirmos sobre isso. Eu acredito num mundo diferente, com outros paradigmas de felicidade e de uso desse patrimônio, que é um patrimônio não nosso. Nós temos que cuidar para as futuras gerações. Se nós não cuidar, as futuras gerações vão estar comprometidas pelo mau uso que o homem, e eu diria a ordem do capital, está dando para esse patrimônio. Moitas gracias, Gilmar. Xa me deu ganas de volver. A min tamén, bueno, sempre estuve, pero bueno, gracias. E estaremos en contacto. Se necesitas calquera cousa na que nós poidamos axudar dentro da nosa modestia, pois sabes que sempre podes contar con nós, pero a maioría dos galegos somos as primeiras generacións de non agricultores. Hasta hai moi pouco estábamos todos no agro. E entón nos sentimos moi unidos a ese pobo por a lingua e tamén por a terra. Moitas gracias, Gilmar.
Obrigado a vocês, nós também estamos à disposição. Quizá algum dia nos encontremos fisicamente. Grande abraço.